Bom dia, queridos. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre o tema Vivenciando o Temor. Muitas pessoas dizem que têm temor e amor a Deus, mas não sabem se apresentarem a Deus. Devemos sempre lembrar que Satanás estremece diante de Deus, mostrando que ele tem muito mais temor de Deus do que os seres humanos que o servem, que servem a Deus, certo? As pessoas, elas estão se acostumando muito e banalizando muito a questão de culto a Deus, fazendo um culto que agrada a si mesmo e não agrada ao Senhor. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. E o Senhor Jesus deixou isso muito claro. Meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é fácil encontrar, porque senão Deus não estaria procurando. Se ele está procurando é porque é difícil. E o próprio Senhor Jesus disse certa vez aos discípulos: não temam o pequeno rebanho, porque o Pai agradou-vos dar o reino do céu, mostrando que nem todos aqueles que estão aglomerados em torno de templos para prestarem cultos estão agradando ao Pai, mas aqueles que fazem a vontade dele. E Jesus deixou isso claro no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 21, dizendo que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Olha para você ver, meu querido, a questão é séria, é muito séria. Procure se apresentar a Deus como obreiro digno, aprovado, diz a palavra aos líderes, mas também diz à congregação: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E há um outro texto mais profundo: guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor, com reverência, temor e amor. Devemos nos dirigir ao templo para prestar um culto àquele que toda honra, glória e louvor lhe é devida. Tá bem? Então vamos lá. O Salmo 113, nós temos aqui na Sagrada Escritura, eu quero ler junto com você, o verso 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Viu por que ele precisa ser reverenciado, cultuado, com temor, com amor? Quem é semelhante a ele? Ninguém. E onde ele habita? Lá nas alturas, onde ninguém pode ir, querido. Então você tem que prestar atenção nisso, tá bem? Vamos guardar a palavra, porque é nela que nós somos justificados, e é nela que nós somos purificados, e é nela que nós somos santificados. Então, prosseguindo, nós temos no Salmo 145, verso 6, esta expressão que eu quero ler junto com você agora. Preste atenção. Verso 6. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Então, todos os que proclamam a palavra de Deus falam dos seus feitos, que são tremendos, são grandiosos. É por isso que ele é chamado Deus do impossível. Porque se você ler a Sagrada Escritura, você impressiona com o poder de Deus, com a magnitude do poder de Deus. Como é abrangente em todas as áreas, sobre a natureza, sobre a vida do homem, sobre os inimigos. Não há um Deus como esse Deus que nós servimos. É o maior, é o melhor, é o mais glorioso, o mais digno, e você tem que temê-lo, amar com temor e amor. Isso é extraordinariamente lindo se você introduzir no seu coração. E ainda, no livro de Daniel, capítulo 4, verso 8, nós temos essa expressão. Nós vamos aqui no livro de Daniel, capítulo 9, e nós vamos ver aqui a partir do verso 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos.
Observe a condicional estabelecida por Daniel em sua oração. Primeiro, ele se apresenta diante do Senhor com humildade. Quer ver? Ele estava vestido de saco e coberto de cinza e jejuava há dias. E isso tudo para falar com Deus. E quando ele começa, ele exclama diante do Senhor: "Ah, Senhor Deus!" E ele o enaltece, grande e temível, que guardas, mostrando agora e testemunhando os feitos do Senhor, que guarda a aliança e a misericórdia. E agora ele põe a condicional: para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Não é para qualquer um, é para quem se dispõe a andar conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Você tem que pensar nisso. Então não é para a igreja fazer o culto que você quer, o culto que você gosta, orar do seu jeito, cantar do seu jeito, pintar a igreja do seu jeito, da forma que você aprecia. Não é assim. Tem normas, tem regras estabelecidas. Você tem que prestar culto a Deus e saber que Ele é soberano. A glória pertence a Ele, o louvor, a honra, tudo que você faz tem que ser para o Senhor. Até mesmo a mensagem que falamos, ela pertence ao Senhor. Então no Salmo, no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do verso 4, nós temos esta visão esclarecedora de Daniel de como devemos nos portar diante do Senhor. E ainda no livro de Salmo, o capítulo 107, o verso 31 e 32, temos ainda instruções precisas. Observe bem: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, ou seja, no templo, e glorifiquem-no no conselho dos anciãos. Isso aqui é que leva àquela mensagem, àquela expressão: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqueles que estão lidando no conselho do povo para guardar, proteger, para edificar a nação, edificar a igreja, edificar a empresa, estas pessoas deveriam prestar cultos e homenagens a Deus todos os dias, respeitosamente, com temor e amor. Dentro do seu lar, mantenha o seu lar, como Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você põe Deus em primeiro lugar, o Senhor tem atenção dobrada para cima de você. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. O Senhor é tremendo, o Senhor é glorioso, o Senhor é bendito e o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Ensina-nos, portanto, a nos portarmos dignamente diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.